Atlético hoje, no primeiro tempo, massacrou o Bahia. Fez 1-0, parecia que ia fazer mais, criou chance. Foi ataque contra defesa. Sim, mas deixa eu concluir. Não ganhou. Massacrou o Fortaleza e perdeu. É um jogo, é um time estranho. Deixa eu acabar de falar. É um time estranho. Ele fez um primeiro tempo primoroso, parecia que ia ganhar fácil o jogo. No segundo tempo começou bem, de repente parou de jogar. Foi uma reação surpreendente. Quem estava vendo o jogo desde o começo não acredita que o Atlético perdeu de 3-1. É um time muito estranho, ele varia muito durante o jogo. Então nós estamos concordando, Baco Antônio. Ele varia muito durante o jogo, nós estamos concordando. Contra o Fluminense, por exemplo... Você que discordou, não fui eu. Contra o Fluminense começou melhor. O Fluminense fez 1-0. O segundo tempo, o Atlético massacrou o Fluminense e não conseguiu ganhar. Contra o Fortaleza, o Rogério Ceni chamou o Atlético, venha. O Atlético veio e jogou fechado ali e ganhou o jogo. Então, talvez essa expressão não tenha pensado. É um time que está estranho, digamos assim. Começou maravilhosamente bem, nesses últimos jogos está estranho. Ele é instável ao mesmo tempo do treinador. Às vezes ele é voluptuoso, às vezes ele vai com tudo e às vezes fica inseguro. É a cara do treinador. Mas o trabalho é excelente, acho que vai brigar ainda pelo título, sim. Vai brigar. Nessa que vocês estavam falando de sequência, na 18ª rodada, Internacional e Flamengo em Porto Alegre. E o Atlético recebe o Sport. Depois, na 19ª rodada, que é a última rodada do turno, o Internacional vai jogar contra o Corinthians, em São Paulo. O Flamengo joga contra o São Paulo, é esse jogo que encerra a participação dele no primeiro turno. E o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro. O Atlético vai jogar contra o Palmeiras fora de casa. Então você vê que eles vão jogar partidas assim, enjoadas. E depois tem esse... 6 pontos. Depois tem esse Atlético e Flamengo. 6 pontos, né? E depois tem esse Atlético e Flamengo que o Paulo César falou para abrir o retorno. Na questão que o Galvão colocou e o Bodão já falou, eu não sei se o Atlético está em má fase. Eu acho que é mais ou menos como esteve o Flamengo, como esteve o Internacional e o Atlético. O que eu tenho no Atlético, quando o Bodão fala estranho, eu acho que é muito desse temperamento do Sampaoli. O Sampaoli muda o time, o Sampaoli mexe na equipe. Se você observar o jogo, quando o Bodão falou do primeiro tempo, o segundo gol do Atlético foi um presente que o cara ganha, faz parte do jogo. E o outro um rebote que não pode dar, né? Faz parte do jogo. Agora, me parece ser um time como os times do São Paulo. O Santos, no ano passado, perdeu alguns jogos que eu falei assim, não, lembra que estava ganhando Fortaleza de 3-0, empatou 3-3? Esse tipo de pontuação que você deixa de marcar, né? Uma coisa, sabe o que eu acho no time do Atlético? Mas não diria que está em má fase. Assim. Não acho uma fase, mas eu acho... Mas é um time... Não, eu acho o seguinte, ele parte para acabar com o jogo, ele vai para cima, ele acelera, põe uma intensidade gigantesca. No começo, né? No começo do jogo, principalmente. E quando ele não consegue fazer dois, aí, quando no segundo tempo, complica, porque o desgaste foi enorme de você assim, dar intensidade no primeiro tempo, intensidade para virar o jogo ganhando de 3, virar o jogo ganhando de 2, é aquela intensidade, o adversário fica assustado, sofre, corre menos. Se não matar... Então, corre menos. O adversário corre menos, porque a bola vem de lá toda hora, cerca. Quando começa o segundo tempo, eu acho que entra no Atlético aquela dificuldade de conseguir manter a mesma intensidade. E o adversário começa a ganhar terreno, já saca coragem, acerta uma bola e tal, e acaba perdendo o jogo. Isso aconteceu contra o Fluminense, que o Galvão falou, primeiro tempo, o segundo tempo massacrou, primeiro tempo massacrou. Foi. Hoje, com o Bahia foi a mesma coisa. Com o Fortaleza foi praticamente a mesma coisa, apesar do realmente o Rogério ser um treinador de primeira qualidade já. Primeiríssima qualidade. E eu acho isso. O Sampaoli, ele tem essa característica dele de
colocar uma velocidade absurda dentro do jogo. Ele não respira. E paga por isso. Paga se não fizer durante o jogo. Se paga não fizer por 2 isso. gols no primeiro tempo, começa a pagar. E nem sempre você consegue. Então, quando não consegue, acontece isso. Aconteceu com o Fluminense. Bahia tá lá embaixo, gente. Eles têm que sair de baixo. Não vai marcar bobeira. Claro, vai ser adversário jogo... bobeou. Não, a partir de agora, jogo duro vai ser esses jogos de 6 pontos e jogos contra os caras que estão desesperados, porque agora já começa a bater desespero, né? Já começa a bater desespero. Faltou ainda a gente falar do Internacional, falar um pouco mais do Internacional, que ganhou do Vasco por 2-0. O Internacional fez 2-0. Tá chegando também. O Internacional, você acha que tá mais, apesar de ser gaúcho, tá mais a mineirinha, tá, Paulo César? Não, eu acho que o Internacional tem duas coisas muito interessantes. O trabalho do Eduardo Cudê é muito bom. Não é um trabalho com tanto investimento assim. Vieram 2 jogadores, o Sarabia e o Musto, sendo que o Sarabia, lateral direito, se contundiu. Ele perdeu o Guerreiro. É um elenco curto, mas a resposta tem sido muito favorável. E tem um outro detalhe que eu acho que está ajudando muito o Internacional, que foi a postura da diretoria do clube. O Eduardo Cudê não venceu nenhum Grenal até agora e todos nós sabemos o que significa não vencer um Grenal, seja para o Grêmio, seja para o Internacional. Então o Internacional não venceu nenhum dos Grenais disputados esse ano no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Gaúcho e na Libertadores. E ele, no entanto, a diretoria o manteve. E aí a gente está falando de manutenção. E olha a resposta que esse Internacional está dando. É um time que está com classificação praticamente encaminhada na Libertadores. E domingo, eu estou muito ansioso para ver esse jogo, porque o Eduardo Cudê consegue fazer com que seus jogadores rendam o máximo. Não é um elenco nem um time que você possa fazer uma comparação com o do Flamengo. O Flamengo tem mais qualidade, mas a entrega, a organização do Internacional, e um Thiago Galhardo, Edenilson, Patrick, mas o Thiago Galhardo especialmente se sobressaindo, né? E nesses últimos jogos, o Edenilson muito bem, 1 gol e 2 assistências aí nos últimos 3 jogos para ele. Veja só uma coisa, já que eu falei que nos últimos 4 jogos o Atlético Mineiro ganhou 4 pontos, se eu falei que nos últimos 4 jogos o Flamengo ganhou 10 pontos, nos últimos 4 jogos o Internacional ganhou 12 pontos porque ganhou os 4 jogos. Isso. As rodadas número 13, 14, 15, 16, 17. O Inter vem de 4 vitórias consecutivas, por isso é líder do campeonato com todo o mérito, com toda a justiça. Eu não consigo nem ver o Flamengo tão favorito assim, não. O Inter está fazendo um campeonato muito justo, muito correto. E veja só, o Atlético ganhou 4 pontos em 12, o Flamengo ganhou 10 pontos em 12, o Internacional ganhou os 12 pontos em 12. E acho que a gente não pode parar de falar de Campeonato Brasileiro sem falar do Fortaleza e o trabalho do Rogério Ceni. Ontem inteirou 10 jogos sem perder, é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, já está começando a brigar por vaga de Libertadores, é um primeiro turno histórico no Fortaleza. Resultado de quê? 3 anos de trabalho. Isso é que é importante. Está em 7º lugar com 24 pontos. Então, só repassando, né? Internacional e Flamengo 34, Atlético 31, São Paulo e Santos 27, Fluminense 26, aí o Fortaleza 24, 7º lugar. O ano passado já fez a melhor campanha da história do Fortaleza, foi para a Copa Sul-Americana. E um jogo a menos que o Fluminense. Palmeiras e Atlético Goianiense 22 também, o Atlético Goianiense fazendo uma ótima campanha, né? Aí sem o Grêmio técnico, 20... Pois é, tá com o Eduardo Souza, né, que é da comissão técnica lá. Aliás, hoje o Atlético Paranaense, mas deixa eu chegar no Atlético aqui. 21 o Grêmio, Sport 20, Bahia 19, deu uma subida, Ceará 19, Botafogo 19, Vasco 18. O Vasco deu uma caída, né, ao contrário do Bahia, que subiu hoje. O Corinthians tem 18, o Atlético Paranaense e o Coritiba 16, o Bragantino 16. Os 2 times do Paraná, nesse momento, estão nas 4 últimas posições e o Goiás com 15 jogos e 11 pontos. O Atlético anunciou hoje o